Pressão forte para cima de jogador titular do Corinthians e busca da torcida por mudança urgente no Corinthians para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Atualizações em relação a meio de campo que se destaca no Corinthians e também perda de jogador que foi importante para o técnico Antônio Oliveira durante a disputa dos campeonatos em 2024. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida, pois falaremos sobre esses assuntos. Desapontada, essa é a palavra que pode ser utilizada para o sentimento corintiano ainda durante a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, onde a equipe comandada por Antônio Oliveira foi superada pelo Juventude em partida realizada lá no Sul. O Corinthians não conseguiu assim deixar o seu torcedor contente e foi superado por um placar de 2-0 em uma partida que, claro, deixou o torcedor muito desapontado. Mas o que realmente chamou a atenção foi a atuação do goleiro Cássio, ídolo da equipe. O goleiro mais uma vez não conseguiu ter uma boa apresentação dentro de campo e também cometeu um erro durante o segundo gol do adversário, quando errou um passe no setor defensivo. Esse fato também custou pouco para que pudesse gerar muita revolta entre os torcedores corintianos, que passaram a questionar e muito sobre a permanência do goleiro na equipe titular atualmente do Corinthians. Atuar no time da dimensão do Corinthians tem dessas. Se você consegue atuar de uma forma muito positiva, é claro, será muito festejado pelo torcedor corintiano, mas se a apresentação não agrada, é claro que também terá muitos pontos negativos. A pressão da torcida é imensa e dessa forma passou também a buscar exigir com que o técnico Antônio Oliveira possa realizar uma mudança já no time titular para a próxima partida, ao colocar o reserva Carlos Miguel no lugar de Cássio. A torcida também acredita que essa mudança poderia fazer com que o Corinthians pudesse ter um pouco mais de confiança nesse setor tão importante que é a defesa. O gol do Corinthians, Cássio, também já em alguns momentos esteve deixando a desejar. Nessa partida em específico, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador deixou a desejar e, claro, o torcedor corintiano pega no pé. Apesar de ele ser um grande ídolo, o torcedor quer resultados positivos o mais rápido possível. O Corinthians não conseguiu vencer ainda em 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Primeira partida, um empate dentro de sua casa. Essa segunda rodada foi superado também fora de casa e agora buscará uma vitória no próximo compromisso. Na minha visão, já está na hora do Corinthians buscar iniciar essa transição entre Carlos Miguel e Cássio. E você, torcedor corintiano, também avalia dessa mesma forma? Comenta aqui abaixo o que você pensa. E nesse jogo em que o Corinthians foi derrotado, enfim, um dos principais reforços, esteve conseguindo estrear como titular. O jogador iniciou a partida entre os 11 iniciais e já esteve demonstrando alguns diferenciais bem importantes que foram destacados. Igor Coronado, jogador que foi contratado ainda durante 2024 pelo Corinthians para ser um dos mais importantes nomes da temporada atual, demonstrou um pouco de sua qualidade e experiência jogando no meio de campo e se destacando como um dos melhores atletas da partida pelo lado do Corinthians, mesmo com a equipe estando muito abaixo da média das últimas partidas e também sendo derrotada no compromisso contra a equipe do Juventude. Ele foi líder absoluto nos passes decisivos, em que tentou com um total de 4. Ele também mostrou sua habilidade ao conseguir distribuir bola e criar chances de gol para seus companheiros de time. No entanto, a conversão do Corinthians nessa partida esteve bem fraca e por isso esteve zerado, sem conseguir marcar nenhum gol no jogo. Mas se o torcedor pensou que o jogador estivesse vindo para o Corinthians para contribuir de uma forma bem mais efetiva apenas no lado ofensivo, se enganou. Isso porque o que realmente chamou a atenção foi a atuação dele de forma defensiva. O jogador foi líder do time em interceptações com um total de 3. Isso demonstra que ele também tem esse diferencial, é um atleta que consegue tanto atacar quanto defender. Isso se torna muito interessante para um atleta do nível dele. É um jogador que se compromete bastante dentro de campo. O torcedor pode esperar um Igor Coronado bem preparado para estar em campo, tanto atacando quanto defendendo no time do Corinthians. Isso se torna o mais importante nesse atual momento, com o Timão buscando ainda ao
um tipo de jogo que possa favorecer os seus meias, em especial ele. Em números, a atuação do atleta foi bem interessante, claro, onde ele necessita de um ritmo de jogo mais adequado para que consiga jogar de uma forma mais positiva. Na minha visão, esse é um jogador que será titular por questão de tempo no Corinthians. Basta entrar em um ritmo de jogo mais acelerado para que consiga obter isso. Você, torcedor corintiano, concorda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre Igor Coronado. Além da derrota contra a equipe do Juventude na rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians também teve uma derrota dentro de seu elenco. Isso porque Maicon, um jogador que vinha sendo bem utilizado e também com resultados bem positivos dentro de suas apresentações, sofreu uma grave lesão, e a sua lesão de ligamento cruzado anterior no joelho direito o fará deixar de jogar na temporada de 2024 nesse momento. É uma notícia bem importante e ao mesmo tempo negativo para o torcedor corintiano, que agora terá que visualizar esse jogador não podendo entrar em campo para estar defendendo o Corinthians. Um atleta que começou tão bem a temporada de 2024, mas que infelizmente agora se lesiona de uma forma mais grave e terá que destinar praticamente todo o tempo da temporada de 2024 apenas para essa recuperação. Ele, um jogador que demonstrou bastante qualidade em campo desde que esteve no Corinthians na temporada de 2024 ao ser utilizado pelo técnico Antônio Oliveira, se tornou um jogador muito versátil e capaz de contribuir de uma forma bem positiva no Corinthians. Assim, a lesão de Maicon também será bem sentida pelo técnico Antônio Oliveira, que vinha utilizando do jogador de forma anterior. Se torna uma situação bem complicada, pois ele já vinha se recuperando de uma outra lesão antes do jogo contra o Juventude. Agora terá que passar por uma cirurgia e por uma longa reabilitação para se recuperar de forma completa e voltar a jogar. Ele foi um jogador titular até a primeira lesão que sofreu. Dali em diante esteve se recuperando, voltou contra o Juventude a atuar de forma mais normal, entrando durante o segundo tempo. No entanto, precisou sair justamente devido a essa lesão sofrida que se foi anunciada. E agora o Corinthians terá que buscar também estar conseguindo o substituto no seu próprio elenco para esse atleta. Na minha opinião, Maicon foi um jogador em 2024 que apresentou bons rendimentos, ajudou bastante o Corinthians e tinha bastante expectativa para continuar ajudando em 2024. No entanto, é neste momento que isso acontece. Você, torcedor corintiano, o que pensa a respeito disso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre Maicon, jogador que agora terá que se recuperar dessa grave lesão que sofreu no Corinthians.